Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Manchetes do Bichos Tagarelas desta segunda-feira, dia 29 de janeiro de 2024. Logo estaremos em fevereiro e com o Carnaval. Déficit da aposentadoria de servidor chega a 6 trilhões de reais. Deputados de São Paulo mais do que dobram os gastos com autopromoção em 2023. Terapia com novos genes faz crianças nascidas surdas ouvirem. Motoristas de aplicativo têm direitos a vínculo de empregatícios pela CLT? Você vai ouvir isso com o nosso querido Ricardo Weg. Procuradoria-Geral da República sugere a Ministério responsabilizar policiais que não usarem câmeras. Os destaques internacionais e o nosso correspondente nos Estados Unidos, Carlos Kaminski, e Renato Rossi, jornalista que mais entende de automobilismo no Brasil. Vou dar um spoiler, ele vai falar sobre o Golf. E a advogada Dagmar Zeferino fala sobre a holding familiar. Bem, vamos começar a trabalhar. Podcast Bichos Tagarelas. E a Procuradoria-Geral da República sugeriu ao Ministério da Justiça que crie uma regra de responsabilização funcional a policiais que não usarem câmeras corporais nas fardas ou com desconformidade com os regulamentos. A proposta foi enviada nesta sexta-feira à pasta que abriu consulta pública para elaborar um projeto de lei que institucionalize o uso de câmeras corporais pelas forças de segurança do país. A ideia em debate prevê transformar o item em parte de equipamento de proteção individual dos policiais. A Procuradoria recomendou ainda, no ofício da coordenadora da Câmara de Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional, Eliseta Ramos, que sempre que possível e tecnicamente viável, os agentes de segurança devem usar câmeras corporais. Disse também que as imagens de abordagens devem ser gravadas e armazenadas por no mínimo 90 dias. As ideias foram elaboradas pelo Grupo de Trabalho Interinstitucional contra o Racismo na Atividade Policial da Procuradoria. Criado em 2020, o grupo tem o objetivo de identificar práticas de racismo institucional no âmbito das forças federais da segurança pública, propor atuações e medidas para a eliminação de condutas discriminatórias e fomentar o debate público sobre o racismo nas instituições e nas atividades. Se acatado o projeto de lei, vai justificar que as gravações podem servir como prova para que o próprio policial se defenda de acusações. A lei valeria para policiais militares, civis, penais, bombeiros e peritos, além das polícias federal e rodoviária federal. O uso de equipamentos voltou ao debate após críticas do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É bom lembrar que hoje o Congresso Nacional tem maioria. Então, hoje, esse projeto teria que ser extremamente negociado, porque a maioria é contra no Congresso as câmeras. Então, é a famosa bancada da bala. A bancada da bala tem maioria hoje no Congresso Nacional. Esse projeto, para ser aprovado, precisa de muita negociação. Podcast Bichos Tagarelas. E que coisa boa termos um correspondente nos Estados Unidos. Vamos ouvir o Carlos Kaminski.
Olá, Ricardo Veg, olá, Fábio Marçal, aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. Meu amigo Ricardo, eu quero falar um pouquinho sobre o Uber também aqui e essa comparação entre o Uber dos Estados Unidos e o Uber do Brasil. Aliás, na verdade, o trabalho em geral aqui nos Estados Unidos, porque aqui não tem uma legislação específica, né? Tipo assim, não tem uma justiça do trabalho, não tem um Ministério do Trabalho. Então, as coisas aqui, elas se definem nas cortes, né? Nas cortes municipais, depois tem as cortes, as instâncias superiores e tudo mais, até chegar na Suprema Corte, como aí também no Brasil acontece. Acontece que aqui, para você acessar uma plataforma do Uber, tem uma série de questões a seguir. Por exemplo, você tem que ter a tua drive, tem que ter o Social Security, o padrão dos carros que eles pedem, você tem que ter o seguro do teu carro, né? Que aqui nos Estados Unidos é diferente do Brasil. Você não sai de casa sem o carro assegurado. Aqui todos os carros têm seguro. Todos. Se você sair de casa com o seu carro sem o seguro, a polícia vai checar a sua placa, ela vai te parar e você vai ter o carro apreendido, você vai ter que responder a um processo, você vai para a corte e pode, desde ter a carteira de habilitação suspensa, além da multa. Então tem toda uma série de situações. E a relação é muito simples. Você acessa a plataforma da Uber, da Lyft, né, que são as mais comuns aqui, essas empresas que fazem transporte de pessoas, né? E tudo está especificado, é um contrato seu com aquela empresa e fica ali. Claro, um acidente, pode acontecer um acidente, pode você ficar um tempo parado e tudo mais, mas você tem o seguro do teu carro que cobre essa situação. E também o Uber, Lyft, eles têm também um seguro próprio que pode cobrir essas situações. E não tem, obviamente, vínculo empregatício aqui. Não tem 13º, não tem férias, não tem nada. Muitos usam esses aplicativos como part-time. Não só esses aplicativos de ride, mas também os aplicativos de entrega de comida, DoorDash, Uber Eats, e tantos outros aí que tem aqui, né? Então essa relação não gera vínculo empregatício, como gera aí no Brasil, porque não tem uma legislação específica. As coisas aqui acontecem. Você vai trabalhar, se você vai trabalhar, você recebe. Se não vai trabalhar, não recebe. É muito simples. A relação é essa. Claro, obviamente, se acidentou, tem algum direito? Tem. Você tem direito ao seguro, você pode acessar a corte e requerer o teu seguro, querer o pagamento das despesas médicas e tudo mais, mas isso são situações que são decididas na corte sem uma legislação específica. É mais ou menos isso, basicamente isso que acontece aqui. Você tem um aplicativo, você quer ser um drive, você pode ser, e as regras já estão todas postas ali. Qualquer coisa fora disso é discutido na justiça comum aqui nos Estados Unidos. Era o que eu tinha para falar. Um forte abraço a todos. E olha que belo exemplo para o país. Os deputados estaduais de São Paulo gastaram, a matéria do estado de São Paulo, gastaram mais de 3 milhões de reais em dinheiro público para autopromoção em 2023. O valor mais do que dobrou a soma do ano anterior. Em 2022, o gasto da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo com publicidade dos queridos e amáveis parlamentares foi de
R$1.342.000 e hoje 3 milhões. Procurados, os deputados citados no levantamento afirmaram cumprir as regras estabelecidas, que pode ser uma regra usual, mas totalmente imoral. O deputado estadual que mais gastou com a modalidade em 2023 foi Rogério Nogueira, do PSDB. Foram 110 mil com autopromoção em 11 parcelas contínuas de 10 mil mensais, destinada a uma agência de marketing. Depois, olha só que interessante, a deputada Leci Brandão, do PCdoB, também superou a cifra dos R$100 mil de janeiro a dezembro. O gabinete Brandão gastou 102 mil com publicidade. Itamar Borges, do MDB, aparece logo atrás com R$ 94.853. Há ainda um comparativo proporcional dos parlamentares que mais alocaram recursos de suas cotas com autopromoção. A deputada Carla Morando, do PSDB, por exemplo, gastou 57% de toda a cota que solicitou em 2023 com serviços de publicidade de seu mandato. Na sequência, está Fabiana Bolsonaro, com 49,93% da cota demandada do ano para despesas do tipo. A verba de publicidade é oriunda da cota parlamentar. Todo mês, os 94 deputados estaduais de São Paulo têm direito a aproximadamente R$40 mil para cobrir despesas inerentes ao pleno exercício das atividades parlamentares, como diz o regimento da casa. Olha, em qualquer país do mundo não existe essa quantidade de verbas que ocorrem na Câmara dos Deputados, que ocorrem nas Assembleias Legislativas. Mas a Assembleia de São Paulo dá um mau exemplo, você não tenha dúvida disso. E agora, nossa América Latina. Olá, meus irmãos de Brasil, meus amigos, como es que están vocês? Aquí falando Rodrigo desde Argentina, contando o que está acontecendo na Argentina agora mesmo con un paro de la CGT. Es así, el pueblo argentino desde el comienzo del gobierno de Javier Milei es el primer paro que acontece, ¿sí? Desde la CGT, y lo que el gobierno faló es que de personas que asistan al paro no van a recibir paga. Quien no trabaja no va a cobrar, así. Y supuestamente cuando el gobierno de Massa había dictado una ley para cuando se realice un paro, quien lo realice y corte las calles deberá ser sancionado como un delito con pena de menos de 15 años de prisión. Así que esa fue la noticia fuerte que el pueblo argentino estaba analizando y viendo qué es lo que va a acontecer con el paro. Por suerte fue un paro pacífico que no tuvo repercusiones negativas, pero así está el país, disconforme, no está conforme con lo que está aconteciendo, el dinero no está alcanzando para el pueblo, para las empresas, por eso los cortes en las calles. Es así como está la Argentina en estos momentos y desde ahora, para siempre, un gran abrazo a mis amigos de Brasil, nos mantenemos en contacto. Véales. Internacional. E os destaques internacionais. New York Times. Tribunal de Hong Kong ordena liquidação da Evergrande, que é aquela imobiliária gigantesca chinesa que gerou um rombo enorme na China. Wall Street Journal, Javier Milei diz que, como prometido, está revolucionando
o mercado. Clarín, governo da Argentina negocia limitar poderes do executivo para aprovar a lei. La Nación da Argentina. A Argentina tem recorde de casos de dengue nas 3 primeiras semanas de janeiro, semelhante ao Brasil. Aqui, o espectador, por causa de incêndios, El Niño, Colômbia declara a situação de calamidade nacional. E o país, Madrid, diz que não fará mais alterações à anistia, apesar da pressão pró-independência. Le Figaro, protestos dos agricultores se aproxima de Paris. The Guardian, Irã nega participação em ataque de drone na Jordânia que matou soldados norte-americanos. Financial Times, União Europeia ameaça atingir a economia da Hungria se Orbán vetar ajuda à Ucrânia. Estados Unidos vai reativar sanções. O país norte-americano diz estar revendo sua política contra a Venezuela. Os Estados Unidos haviam concordado em outubro em aliviar as punições comerciais ao setor de petróleo da Venezuela em troca de eleições livres e monitoradas internacionalmente. Outras reações, Argentina, Uruguai, Equador e Paraguai, criticaram a decisão da Suprema Corte que tirou a possibilidade de, na Venezuela, ter uma oposição ao governo de Maduro. Então, o que ocorre? O que ocorre, infelizmente, para variar, o Supremo Tribunal do país confirmou a inelegibilidade de Maria Corina Machado, principal opositora de Nicolás Maduro. Ela está proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos. E a repercussão é uma repercussão internacional em relação à falta total de transparência das eleições da Venezuela. Maduro quer ficar aí, a sinalização é no mínimo mais 15 anos sem qualquer tipo de oposição. A OEA também criticou a decisão, chamou a Venezuela de ditadura, diz que os fatos recentes deixam claro que o governo não tinha qualquer intenção de realizar eleições limpas e transparentes. O governo brasileiro ficou em silêncio sobre o veto à candidata de oposição da Venezuela. Lula já havia dito em algumas ocasiões que era importante Maduro promover um processo eleitoral justo e transparente do país, de acordo com a lei e os tratados internacionais. Só que isso não está acontecendo. Triste para a Venezuela e triste aqui para a América Latina, que temos uma ditadura de Maduro sem ter oposição. É lamentável. Podcast Bichos Tagarelas. E agora, na nossa coluna Seus Direitos, a advogada Zagmar Zeferino responde uma pergunta da nossa ouvinte de Cuiabá, Cássia Hernandes. Muito obrigado, Cássia, pela sua participação. E a pergunta é a seguinte: sobre o imposto de renda de uma holding familiar, precisa de um imposto como pessoa física e outro como pessoa jurídica? Esta é a pergunta. É com você, doutora Dagmar Zeferino. E agora, o quadro Seus Direitos. Vamos lá, Cássia. Só para relembrar, como já foi dito, a holding familiar é uma estrutura jurídica que centraliza a gestão e o controle de bens e empresas de uma família, facilitando o planejamento sucessório e fiscal, além de proporcionar mais segurança patrimonial. Em relação ao imposto de renda, podemos resumir assim:
Se a holding não tem atividade econômica e tem por objeto apenas a participação societária, ela não terá renda a declarar. Neste caso, ela terá apenas obrigações acessórias, que basicamente é a comunicação aos órgãos competentes que está ativa, o que é realizado por meio do seu contador. Agora, se a holding também exerce atividade que gera lucro, ela deverá fazer a declaração ao fisco normalmente. Já a pessoa física, que é sócia da holding, ela fará a sua declaração enquanto pessoa física, informando que é sócia da holding e, caso tenha rendimento tributável, deverá fazer a declaração como já vinha fazendo em outros anos. Podcast Bichos Tagarelas. E agora vamos ao nosso colunista de automobilismo, Renato Rossi, super querido piloto de teste, muitos anos de experiência. O Renato Rossi tem uma carreira dentro do automobilismo que é impressionante. Todas as marcas já convidaram o Renato para fazer teste de carros, ele já pilotou todos os carros que você imagina. Então é um orgulho para nós termos aqui o Renato Rossi falando sobre automobilismo, que ele fala com paixão, né, com amor. Ele realmente entende muito desse assunto. Vamos lá então, Renato Rossi, muito obrigado pela sua participação e vamos ouvir aqui atentamente. Amigos do podcast Bichos Tagarelas, um dos melhores do Brasil. Olha o nível de profissionais que tem nesse Bichos Tagarelas. Isso eu chamo jornalismo sério, né? Porque o que não é sério hoje no Brasil vira faroeste, né? Aí é tiroteio para todo lado. Não é o que acontece nesse Bichos Tagarelas, que tem informações pesquisadas, fidedignas e certeiras e objetivas. Bom, vou falar um pouco de carro, né? Tá aí a imprensa europeia anunciando a chegada de mais uma geração do Golf no seu 50º aniversário no mundo. O Golf, que foi lançado em 1974, até hoje vendeu quase 40 milhões de unidades. O único carro que vendeu tanto ou mais que o Golf foi o Toyota Corolla. Agora, sinceramente, entre os dois, eu sempre fui mais Golf que o Corolla, porque o Golf sempre foi um carro, ao menos nas versões europeias, um carro mais esportivo, mais à mão, um carro alegre, um carro de dirigibilidade muito arisca. O Corolla sempre foi um carro meio sênior, né? Meio para uma faixa etária já acima de 50 anos, né? Para cara de 60, 70, 80, até 90 que gostavam do Corolla. O Golf sempre teve uma conotação mais esportiva, mais jovial. E assim mesmo agradava demais, principalmente a família alemã, que sempre foi fissurada no Golf. Até porque o Golf, embora aquele aspecto de hatchback, que não tinha nada de esportivo, de carro agressivo no design, mas ele usa, por exemplo, o Golf R que eu testei em Autobahn, na Alemanha, isto já foi agora mais recente, lá por 2014, eu estava andando facilmente a 250 km/h com o Golf R em rodovia alemã. E é um carro de aparência tranquila, né? Eu não estava a bordo de uma Ferrari. Muito veloz o Golf. Aliás, ele era veloz em todas as versões, com uma excelente aerodinâmica. Agora, essa 50ª versão, só vou agora dar uma voltinha aqui no túnel do tempo, peguei ele agora, tô indo para trás, em alguns momentos já vou voltar na direção normal, só para lembrar que eu estava indo em setembro de 2008, num voo que saiu de Munique, que atravessou toda a Europa, que saiu pela Inglaterra e pegou o Mar do Norte, porque a Islândia é uma ilha que fica entre a Noruega e a Inglaterra, lá no meiozão do Mar do Norte. E lá de cima, daquela janelinha do avião da Lufthansa, eu olhei aquela ilha vulcânica, que parecia completamente desértica. Eu disse, mas e aí? E, inclusive com terra preta que a gente chegava lá de cima, eu disse, mas é aqui que nós vamos descer? É aqui que a Volkswagen vai fazer o lançamento desse Golf de 6ª geração? Eu fiquei completamente surpreso. E não aparecia nada, porque Reykjavik não é uma cidade de edifícios, é uma cidade baixa, de casas coloridas. Ela fica na beira do mar, ali, num dos cantos da ilha. Ela é praticamente não visível, porque tem muitas montanhas na Islândia. Só no último momento, quando o avião fez a última curva, que Reykjavik apareceu. E já apareceu com aquelas casas coloridas. Eu achei um barato aquilo.
E foi ali que nós partimos de Reykjavik para fazer longos testes andando por todo aquele interior, cheio de vulcões, terra vulcânica. Inclusive eu fiz aquela de brasileiro um tanto quanto ingênuo, né? Eu pensei que aquele verde que estava do lado do carro fosse uma grama, né? Eu parei o carro de repente numa saída ali da estrada e fui experimentar aquela grama, era tundra. Eu afundei até o joelho, além de estragar minha calça nova, meus tênis, que ninguém tocava naqueles tênis, eu acabei me dando mal, tive que me secar dentro do carro, meu troço absurdo. Se aquilo lá fosse 5 metros, de 10 metros ou 20 de profundidade, eu teria morrido ali, né? Pior que não ia ninguém me achar, porque quem vai achar você? Eu estava sozinho naquela estrada do interior da Islândia, claro que eu tinha um GPS, mas ninguém ia me achar ali, né? Ia aparecer um presunto todo verde depois de um mês ou daqui 30 anos, talvez, né? Alguma equipe arqueológica ia me achar lá naquela tundra. Bom, mas foi um lançamento espetacular. Depois, em 2012, eu estive no Salão de Paris, no lançamento da 7ª geração. E depois eu tive também um contato com o diretor mundial do design da Volkswagen, à época, que era o Walter de Silva, e não somente em 2012. O Walter de Silva ficou na diretoria mundial de design até 2016. Eu tive a oportunidade de fazer várias entrevistas com o Walter de Silva e ele sempre se referia ao Golf porque ele foi o criador da 6ª e da 7ª geração em termos estéticos. E foi muito bem resolvida aquele design do Golf, que não perdeu sua essência, não poderia perder. E aí o próprio Walter de Silva me contou que a Volkswagen era a menina dos olhos da Volkswagen. Ninguém poderia fazer algum tipo de design que não fosse o design original do Golf nos Golfs posteriores. E agora, vendo essa semana os vídeos e fotos desse Golf de 50 anos, é impressionante como ali está o DNA do Golf. É o mesmo Golf de 74 na essência. Mas é um bem-vindo conservadorismo, porque um carro tão espetacular, tão bom, não precisa mudar. Aliás, ele só mudou no Brasil. No Brasil inventaram, né? A brasileirada aqui inventou de fazer um Golf meio por conta própria. Não sei como é que a Volkswagen concedeu isso para a Volkswagen do Brasil. Botaram o motor 1.6, eu me recordo, o carro ficou com desempenho pífio, não era aquele Golf das versões que eu testava na Alemanha. Enfim, o carrinho ficou ruim, não vendeu. Tanto não vendeu que em 2019 a Volkswagen disse basta para o Golf aqui no Brasil. Agora, não se sabe se esse último Golf agora, que está belo no design, que está com grande nível de inteligência artificial, Volkswagen caprichou na tecnologia nesse no carro. Agora, claro, eu não andei no carro, e presumo que seja um Golf ainda melhor que todas as gerações anteriores. Mas a Volkswagen está com um fortíssimo marketing sobre esse novo Golf, porque a Volkswagen sabe que esse é um carro de grande venda, agora tem versão híbrida, não vai ter versão elétrica no primeiro momento, vai ter versão híbrida plug-in, quer dizer, você pode andar mais de 100 km só no modo elétrico, praticamente é um carro elétrico, mas está na cara que a Volkswagen quer também combater a chinesada que já está lá se insinuando na Europa, com este belo e performático novo Golf que completa 50 anos. Novo encontro no novo blog, né? Mais um blog para vocês aqui nesse Bichos Tagarelas, que sinceramente, amigos, não é por estar aqui, mas é muito bom. E estamos encerrando mais um Bichos Tagarelas, mas a minha homenagem à minha querida Suzy Obal, minha ouvinte de mais de 30 anos. Ela era minha ouvinte na Guaíba, continua, agora nos elogiou o Bichos Tagarelas, que está ouvindo todos os dias. Então, a minha querida Suzy Obal, que vai fazer este ano 90 anos, e eu estou me preparando para ir no aniversário da Suzy Obal, que para Porto Alegre. Suzy Obal faz um aniversário fantástico. Você imagina 90 anos de Suzy Obal. Então, um grande beijo para Suzy Obal e até amanhã, dia 30. O mês de janeiro está indo embora e estamos já chegando em fevereiro, carnaval.
Daqui a pouco já estamos na Páscoa. Tu sabe que os supermercados aqui em Brasília já estão abarrotados de ovos de chocolate. Comprei um ontem porque eu sou chocolatra. Até amanhã para todos. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Weg e gente convidada.